Momento do brinde com Suzana Parelli. E aí, Suzana? Fala, Sonnenberg, ouvintes, boa tarde. Conforme a gente comentou ontem, você ia fazer aí uma experiência, enfim, discutir aí, trabalhar numa harmonização de sorvete com vinho. Então, eu começo dizendo que eu não sei se eu agradeço você ou aos ouvintes, ou até um leitor que já palpitou aqui, porque isso me levou a provar muito sorvete ontem, eu estou bem feliz, né? Eu confesso, eu bebo vinho com tudo, nunca tinha provado prestando atenção, vinho com sorvete. E aqui tinha sorvete de macadâmia, de creme, de pistache, de chocolate, então eu me esbaldei aqui de provar sorvetes com vinhos de sobremesa e provei também com vinho não doce para tentar falar mais de harmonização com mais consistência. E entrevistei um sommelier, que é o Gianni Tartari, ele já foi eleito 2 vezes o melhor sommelier do Brasil. Ele é um craque em harmonização. E tudo isso para chegar à conclusão, que é o comentário que eu fiz ontem, efetivamente. O sorvete é mais cremoso, é doce, e ele pede vinhos que a gente chama vinhos de sobremesa. Então ele vai bem pode ir com moscatel, né? Ontem eu comentei do moscatel de Setúbal, que eu ganhei de presente, provei, ela estava delicioso ontem, da bacalhoa. Ele vai bem com vinho santo, vai bem com madeira. E os sorvetes mais com essa de chocolate, essas coisas combinam com o vinho do Porto. E é a mesma lógica do Porto quando você está pensando numa sobremesa de chocolate, não um sorvete, mas na sobremesa, combina pelas mesmas características do chocolate e do vinho do Porto. Tudo isso eu testei, conversei com o Gianni, vai bem. E o nosso ouvinte, o Roberto Teixeira de Avelar, que comentou, ele sugere sorvete de frutas vermelhas com rosé aromático. Eu não fiz essa combinação exatamente, mas eu provei os sorvetes aqui, que a gente tinha creme, macadâmia, com vinho branco, e eu não gostei. Eu acho que, para mim, a sensação é que falta doçura no vinho e o sorvete passa muito por cima. Então, eu continuo apostando nessa tendência. Se vai tomar sorvete, tome com um vinho de sobremesa, aí você vai escolher um vinho de sobremesa que tem mais a ver com os aromas do sorvete. Um chocolate não vai ficar bom com um moscatel de Setúbal, que tem umas notas de flor de laranjeira, uma coisa assim, que vai brigar com o teor do sabor do sorvete. E o que eu colocaria, assim, é muita atenção na temperatura do vinho. O vinho mais doce, ele fica mais... O vinho de sobremesa, quando ele está mais quente, ele fica aparece mais a doçura dele. Então, tenta provar com vinho mais gelado, deixa tipo 2 horas na geladeira para baixar bem a temperatura, porque eu imagino que a maioria dos ouvintes não vai ter termômetro para ficar sabendo a temperatura certa do vinho, mas tomaria ele gelado, porque o gelado ele fica menos doce, não fica doce demais, sorvete doce, vinho doce, ficou uma doçura a mais na boca. Mas é uma harmonização que eu vou seguir, gostei dessa provocação sua e dos ouvintes. Exatamente, então você tem ali as indicações e tal, e o vinho, você falou o vinho de sobremesa, ele deve ser gelado, né? Sim, exatamente. Mas não tão gelado quanto o sorvete. Não, aí vai dar um choque térmico na boca, ficar gelado demais, mas tenta deixar ele geladinho, assim, e que eu falo, em média 2 horas na geladeira, baixou a temperatura, tá de bom tamanho e dá para provar gostoso, fazer uma boa harmonização. E dá até para pôr aquela gente, eu lembro, meu pai gostava de fazer isso, pôr bebida no sorvete, eu testei um pouco e vai bem também. Ah, é verdade, eu já vi isso, colocar vinho do Porto no sorvete de creme. Isso, e funciona. Isso funciona. É gostosinho. Tá certo. Bom, Suzana Parelli, muitíssimo obrigado, Suzana, pela sua participação aqui nessa sexta-feira. E agora eu entro em folga, então já vou deixando aqui para você meus votos de um Feliz Natal, uma boa passagem de ano e um Feliz Ano Novo para você e sua turma toda. Então, super obrigada. E semana que vem eu continuo aqui. Eu combinei folga na primeira semana de janeiro. E semana que vem falo de vários espumantes para a gente brindar a chegada de 2026. E para você até o ano que vem. Até o ano que vem.